Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo, vou te pedir que ajude o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal e deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 138 e 139. Na pergunta número 138, Allan Kardec pergunta aos espíritos: que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? E os espíritos responderam: é uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. E então, Allan Kardec faz a pergunta número 139. Alguns espíritos e, antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? E os espíritos responderam: não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? E Allan Kardec explica: o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra, e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Bom, meus prezados amigos e amigas, interessante que nessas duas perguntas, os espíritos deixam bem claro a dificuldade de se entender conosco por conta da nossa deficiência de linguagem. Imagine que seria necessário ter uma palavra para cada pensamento, para cada ideia, que a definisse com perfeição. E nós não temos isso. Muitas coisas que são criadas, principalmente agora, dependem que novas palavras sejam inventadas para poder definir tecnologias novas, ideias novas, que nem existiam antigamente. O próprio Espiritismo, a palavra espírita, espiritismo, não existia. Foi criada por Allan Kardec para definir a metodologia científica, religiosa e filosófica misturadas entre si para que pudéssemos compreender o que já existia, a mediunidade, a relação com o mundo espiritual, mas de acordo com uma metodologia até então inexistente. E assim é o termo alma. Diversas definições foram discutidas, analisadas, criadas ao longo do tempo sobre o que era alma e espírito, se alma e espírito era a mesma coisa, de onde vinha a alma, para onde iria a alma, mas o Espiritismo sintetizou e deixou isso absolutamente claro. A alma é um espírito encarnado, vivendo num corpo físico. E a definição de espírito é quando esta alma se liberta do corpo físico e volta ao plano espiritual, livre do corpo. Então, a esta situação do espírito vivendo fora do corpo físico, desencarnado, denomina-se espírito. Isto fica muito claro ao analisarmos as questões 138 e 139 do próprio Livro dos Espíritos. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like.